Dia 7 de setembro de 2024. Hoje comemoramos o Dia da Independência do Brasil. E eu pergunto, de que adianta um país independente? De que adianta um país teoricamente independente com pessoas emocionalmente desestruturadas? Pessoas sem identidade, pessoas que não têm um senso de perseverança, não acreditam mais nos seus sonhos, não acreditam mais no país, não acreditam mais, muitas vezes, que podem sair dos buracos em que estão. Em setembro, inclusive, comemoramos ou temos como símbolo do mês a prevenção ao suicídio. Como será que anda o emocional de nós brasileiros? Estamos realmente vivendo o mês da prevenção ao suicídio ou muitas pessoas ainda tentam contra as próprias vidas? Sobre perseverança, sobre como nós podemos ser emocionalmente livres, é que nós vamos falar com a nossa convidada que já está aqui, Dona Deusa Isabel, terapeuta emocional, e uma mulher com uma história incrível de superação, de perseverança e que depois de tudo que passou, conseguiu pegar todo aquele aprendizado de vida, juntar com a sua expertise terapêutica e vamos trazendo um pouquinho de tudo isso que ela já viveu e pode com certeza contribuir para a independência emocional de muitas outras pessoas que estão sofrendo nessa data tão comemorativa. Vamos aceitar o convite dela, que ela já mandou convite, e vamos falar com a Deus dependentes emocionalmente. Já aceitei o convite dela, vamos aguardar, ela está chegando aqui junto com a gente. Enquanto isso, boa tarde, Gil. Boa tarde, Anderson. Tudo bem? Boa tarde, Deus. Boa No tarde ao espírito do pessoal verde e amarelo, nós chegando. estamos aqui. Estou te enxergando, por sinal, verde e amarelo está reluzente. Bem-vinda. Hoje é dia do verde e amarelo, né? Exatamente. Pois é. E aí, Como você está? estamos bem também, graças a Deus. Né? Estamos aqui para a gente falar um pouco sobre como a gente pode contribuir, né? Quando você tem uma história de superação maravilhosa, e eu tenho certeza que essa história de superação sua, vinculada a tudo aquilo que você já estudou sobre terapia, sobre desenvolvimento humano, com certeza pode trazer cura, pode trazer um norte para as pessoas que estão aí muitas vezes presas nas garras das dependências emocionais, das dependências muitas vezes sobre outras pessoas ou sobre emoções negativas, né? Nós estamos falando de Setembro Amarelo aí, nós estamos no mês de setembro, né? Comemoramos ou falamos sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, porque muitas pessoas nesse mês, não sei o que acontece, acabam tentando contra a própria vida, né? E se existir alguém que tem histórias para contar, né? Que poderia até muitas vezes ter desistido da sua vida, é o seu caso, né? Que uma pessoa que passou tudo que passou, muitas pessoas não passariam por aquilo que você passou, né, Deusa? Não teriam a força de vontade, a resiliência para continuar lutando, continuar de pé, caminhando com suas filhas e hoje está ainda para ajudar outras mulheres, outras pessoas, né, homens, mulheres, a também lidarem com as suas questões, né? Com certeza, Anderson. Assim como eu, você e tantos já superaram, né? Não é todo mundo que consegue ter essa força, né? Mas nós estamos nessa linha aí de informação justo para isso, né?
para dizer para as pessoas que realmente não é fácil, né? Todo mundo tem o seu momento e tem pessoas que não só é fragilizada emocionalmente consigo, mas como apega com outras, né? Com segundas, com terceiras pessoas que às vezes não estão preparadas para viver nem a vida delas, aí se torna uma somatória de dores, né, Anderson? E que o caminho é confiar, né? Buscar ajuda, é olhar para o que se tem, né? Que muitas vezes nós não sabemos, nós ficamos ansiosos só pelo que não temos, né? E esquecemos de olhar para aquilo que já temos, né? E eu acho que a força maior, quando nós superamos, buscamos a superação, é essa, de fortalecer naquilo que já temos, nas pessoas que temos ao lado, né? Numa formação assim de antes, porque a vida não é só de momentos ruins, né? Se a gente for olhar para trás, tem muita coisa boa. Então, que naquela hora de dor, assim, as pessoas têm que aprender despertar para o pouco que tem de bom. Se elas acham que são pouco, mas se a gente for olhar, é muito, né, Anderson? A gente tem muita coisa boa. E o mais gratificante da vida é que as melhores coisas, elas vêm de graça, né? Se a gente for parar para pensar no enxergar, no falar, no teu corpo, né? Quantos órgãos e quantas células tem no nosso corpo, né? Para funcionar. E muitas vezes nós não olhamos para isso, nós não damos valor, né? E ficamos pensando só naquela dor. E hoje, através dos nossos estudos, nós já sabemos que tudo é energia, né? Que quando nós focamos na dor, ela multiplica, né? Então, que as pessoas possam, assim, aprender a olhar para a solução, né? Não para a dor. Focando nas coisas boas, focando no dia da manhã, focando na solução, porque aí tudo vai sendo amenizado, né? Porque eu acho que assim como eu, você e tantos que superaram, a gente apegou nisso aí, né? No que a gente tinha de bom e na esperança de poder superar, né? Porque quando a gente aposta no poder da superação, a superação acontece, né? Mesmo que a gente não confia na gente, mas ela vai acontecendo aos pouquinhos, que quando a gente chega lá na frente, a gente vê que vale a pena apostar numa energia positiva, né? Numa energia de esperança, porque na hora da dor, ali a pessoa às vezes se encontra totalmente sem rumo, né? Porque ela não tem uma estrutura emocional naquele momento, né? Não de uma vida, porque eu acho assim, que por mais que a gente tenha vivido momentos de dor, todos nós tivemos um momento bom, tivemos, né, momento de estrutura, mas na hora que chega naquele momento, como que a gente fala, é mais crítico, a gente esquece, né? A gente esquece, mas que possamos parar um minuto. A meditação é muito boa, você fazer a respiração consciente, né? Ajuda você a acalmar, né? O seu corpo, acalmar a sua mente e buscar uma esperança que seja, né? Porque quando a gente busca uma energia de esperança, as coisas tendem a acontecer, né? Que eu acho que você também pode dar algum exemplo dessa superação, né, Anderson? Que eu acho que é nessa linha, né, de focar naquilo que tem que vir para a gente, não no que a gente está vivendo, porque muitas vezes o momento ali é de dor, mas a gente tem que focar no que a gente quer que aconteça, né? E focando nisso, a gente sabe que a energia vai multiplicar, né? Porque o corpo reage, né? O corpo tem a vibração do sentimento, né? E o universo entende muito essa vibração, né? Essa vibração positiva ou a vibração negativa. Então, por mais que as pessoas estejam ali no fundo do poço, né? Que possamos buscar uma vibração um pouco mais elevada para que as coisas aconteçam, né? Para que a solução venha
e que, assim, a mentalidade do suicídio também é uma coisa que surge muito nessas horas, né, Anderson, da depressão, e que é muito triste, mas que as pessoas possam buscar alguém para conversar, né, ouvir uma música, tentar relaxar um pouco a cabeça para ver se tira esse foco, porque é um momento muito triste, né, isso aí. É que nós temos como base, né, o nosso cérebro já tem como base, né, aquele viés cognitivo negativo, né? Nós sempre procuramos perceber os problemas, né? Até por uma necessidade de autopreservação, o nosso cérebro sempre vai olhar para onde tem uma dificuldade. Por quê? Para tentar, muitas vezes, burlar ou fugir dessa dificuldade. E também nós temos como base psicológica nos apegarmos a erros, né? Até para não cometê-los de novo. Só que hoje, como a gente tem os estudos de energia, física quântica, a gente vê que tudo aquilo que a gente bota o foco, aquilo cresce. Né? Tudo aquilo que a gente observa, observando, ele ganha destaque na nossa vida. Né? E aí a gente fica olhando, olha, eu errei lá atrás. Eu errei lá atrás. E aí eu não tomo novas decisões para não cometer novos erros, com o medo de errar. A gente erra exatamente com o medo de errar. Ou seja, a gente deixa de conquistar, deixa de viver pelo medo de perder. E automaticamente a gente acaba perdendo. Né? Acaba perdendo. A energia nessa hora se multiplica, né, Anderson? E nós sabemos que nesse momento aí o cérebro está lá no reptiliano, né? Que é o momento da dor, né? Ele vai para a fuga, né? E aquela fuga ali embaraça tudo, porque aí ele tenta fazer com que às vezes segura a outra pessoa, controla, e quanto mais a gente sabe hoje, através de estudo, que aí a energia vai multiplicando, né? Da dor, da fuga, do controle, e acaba desandando tudo, né? E então, que as pessoas procuram mesmo o estudo, né, Anderson? Que isso aí, eu acho que não tem nada melhor do que a informação que hoje já tem na internet, né? Em vídeos, que fica mais prático de que a leitura, né? E os vídeos informativos, vídeo que fala das energias, que fala, né, do foco em si, você olhar os valores que você tem como ser humano, né, como pessoa, como ser de valor mesmo, porque nos vídeos ali tudo explica, né, é o valor que você tem, o amor próprio que se deve trabalhar, né, e fazer com que isso entra na cabeça e vai transformando a energia da gente para um patamar melhor, né? Porque a gente sabe que nesse momento de dor, a gente vai lá para o reptiliano, e o reptiliano leva a gente, né, para as tragédias, né, Anderson? Boa tarde, o pessoal que está chegando aí, né? A Patrícia, a Ângela, a Maria, sejam bem-vindas. Não é verdade, Anderson, que é nessa linha de... Exatamente. O que acontece? Né? A gente acaba, né, muitas vezes, nos focando sempre no problema, né? E eu falo até que muitas vezes a gente fala assim, da pessoa assistir vídeos, né? Mas às vezes buscar ajuda profissional também, né? Ainda se existe uma resistência muito grande à busca de terapia, à busca de ajuda. E muitas pessoas, inclusive que nós estamos passando um momento tão complicado no nosso país, que pessoas que buscam ajuda, né? Atores, atrizes, pessoas influenciadoras, que têm seus terapeutas, têm seus psicólogos, seus analistas, entram na televisão para acabar, como eu poderia dizer, destruindo o inconsciente coletivo da massa. Ou seja, eles buscam ajuda para si mesmos e depois muitas vezes aparecem em seus jornais noticiando desgraça, corrupção, roubo, tudo que tem de nocivo para o inconsciente coletivo. E em um país onde as pessoas não sabem quem são, né? Muitas vezes elas não vão saber que tipo de ajuda, que tipo de conteúdo buscar na internet. E a internet tem muita coisa boa
mas tem muita porcaria, muita gente querendo se aproveitar exatamente desses momentos de fraqueza das pessoas para tirar proveito, né? Existem, N pessoas na internet querendo vender coisas que muitas vezes não praticam, querendo vender o conteúdo que simplesmente aprenderam num curso de final de semana e agora querem ficar rico replicando aquilo que aprenderam. Muitas vezes funciona? Sim. Eu já fiz imersões de final de semana que realmente a gente sai melhor, né? Mas muitos desses conteúdos, às vezes a pessoa sai se sentindo melhor e aí acaba entrando naquela armadilha do conhecimento, né? Da pessoa ter que estar sempre buscando mais, né? Sempre buscando novas imersões, novos vídeos, porque ela acaba virando dependente do conteúdo da internet ou do conteúdo motivacional que ela vai encontrar em formações, em lives. E eu acredito que o nosso trabalho hoje seja exatamente, eu como hoje terapeuta, né? O motivo que me levou a ajudar pessoas é exatamente esse, de trazer independência para essas pessoas que nem eu fiquei preso num sistema religioso por 20 anos, acreditando que se eu saísse daquele sistema religioso, o inimigo ia me pegar de novo e me levar para a mesma situação que eu estava antes. Ou seja, eu era um adicto em recuperação. Eu não era uma pessoa livre. Eu tinha trocado um senhor, uma dependência por outra, né? Eu tinha trocado a dependência química pela dependência da igreja. Uhum. Então, eu não tinha... Até que eu fiz essa pergunta uma vez, né? Eu questionei a mim, eu e minha esposa, né? Conversando num momento de dificuldade nossa, nós falamos, Gil, nós só trocamos senhores. Porque antes eu dava dinheiro para o traficante e agora eu dou para o pastor. O dinheiro nunca fica comigo, né? O dinheiro nunca fica comigo. Mudou. Só mudou. É verdade. Não mas vídeo que eu falo é nesse termo aí, vídeo informativo igual esse aqui, né? Um vídeo rápido que seja falando que quando você está em depressão, em ansiedade em alto grau, em estresse, né? Aqueles vídeos informativos que fala que você tem que procurar, né? Porque não adianta, igual você falou, não adianta a pessoa já estar desestruturada de dores emocionais e ficar tentando ouvir vídeo de aula de coisa. Primeiro ela tem que procurar um informativo, né? Sobre a terapia, sobre, né, os profissionais que ajudam na superação, porque nós sabemos, Anderson, que é um comprometimento de cada um, né? Não só do terapeuta, mas da pessoa querer, né? Da pessoa fazer ali o processo e acreditar e ir focando naquela mentalidade de mudança. Porque a gente sabe também que não adianta você passar 2, 3 horas, que seja, de terapia, a pessoa sair dali, eu não acredito nisso, eu não mudo, né? Então tem que ser uma troca de energia. A gente tem as ferramentas, a gente tem as instruções, mas que a pessoa absorve aquilo ali e vai colocando em prática, né? Porque a gente vê com a gente, eu mesmo vi comigo e estou vendo com as pessoas, né, com quem eu faço, assim, que a partir do momento que a gente faz, né, e se encarrega de, nossa, eu estou transformando mesmo isso, né, isso vale a pena, eu estou apostando em mim, a energia vai mudando, né, e a gente vai entrando no equilíbrio, né, eu mesmo tinha muita dificuldade de falar assim, eu não consegui, eu já devia estar derramando de suor, né? Aquela ansiedade, aquela coisa. E depois da terapia, aos poucos, com a comunidade, né? Amigos que a comunidade também é um caminho muito bom, né, Anderson? A gente interagir com as pessoas, porque numa comunidade a gente vê que está todo mundo ali apoiando uns aos outros para a gente superar, né? Superar nossas dificuldades, porque o aprendizado, ele é para o resto da vida, né? Ele é para o resto da vida, né? E
todo momento ali a gente pode estar caindo num desequilíbrio, numa procrastinação, e é muito importante a gente estar sempre, né, ativo em buscar o equilíbrio, né? É tipo a conversão assim, na verdade, o equilíbrio é uma conversão, né? É uma conversão de mim mesmo para comigo, a responsabilidade, né, de todo dia eu querer o melhor, eu buscar o melhor, eu fazer mudanças, e isso aí vem através de terapeuta, através, né, de eu buscar os ensinamentos e começar a mudar no ritmo de alimentação, exercício físico e várias coisas, né, que a gente vai trazendo para a nossa vida e fazendo a mudança e dando uma estabilidade, né, e ganhando qualidade, né, qualidade de vida com bem-estar, né, com se sentir mais segura, se sentir mais feliz e levar isso para as pessoas, né, porque o conhecimento é para todo mundo, né, a chance de crescer, porque a gente sempre fala em sucesso, mas sucesso, tem muita gente que pensa que é só o dinheiro, né? Sucesso não é o dinheiro, sucesso a gente sabe que é chegar numa estabilidade de vida, que a gente tem um controle, que a gente se sente bem com o que faz, né? Que a gente está se sentindo útil para outras pessoas. O mais importante, né, Anderson, que está colaborando com a mudança de vida de outras pessoas. Então, isso é um sucesso, é um equilíbrio satisfatório na vida, né, da gente e naqueles que a gente passa, que a gente vê que está fazendo efeito. Isso vem para a nossa realização também, né? É como você falou, a conversão, né? É, são Muitas vezes as pessoas pensam que se converter é mudar de religião, né? Olha, me né? converti a tal. E na verdade, a conversão é uma palavra que inclusive nós usamos nas leis de trânsito, né? Conversão é mudar de sentido. Ou seja, se eu estou indo para um sentido, se eu estou num caminho, eu faço uma conversão e mudo o sentido desse caminho. Ou seja, se eu estou afundando nas drogas, me converter é sair das drogas. Se eu tenho um casamento ruim, se eu tenho problemas no casamento, a conversão é procurar resolver esses questionamentos. Se eu estou com uma depressão suicida, a conversão é tentar entender como sair dessa situação. É reconhecer que nós estamos em um caminho, perceber que aquele caminho não está nos levando a um destino desejado e mudar a rota, mudar o sentido. E é isso que nós tentamos trazer para as pessoas, né? Um dia eu passei por esse processo de conversão, apesar de, no meu caso, eu buscar ajuda numa instituição religiosa, mas hoje a gente percebe que a conversão é simplesmente, olha, vem cá, eu estou indo para um lugar que eu não estou gostando e vou mudar. E despertar a verdadeira identidade, né? Porque se a gente não sabe quem a gente é, fica difícil. E aí é o que você falou da questão dos conteúdos, né? É bom a gente, porque infelizmente na internet, como a gente falou, tem muita coisa boa e ruim, né? E o primeiro passo, claro que é, opa, esse conteúdo não está me fazendo bem. Eu mesmo percebi quando eu entrei nessa área do desenvolvimento humano que o jornal não fazia bem para mim, porque eu comecei a perceber que só se falava em coisa ruim. Morte, corrupção, acidente de trânsito, só coisa ruim, né? Eu nunca vi um jornal em horário nobre falar que nasceram 50 crianças saudáveis, que existem famílias que estão vivendo bem, prósperas, se amam, de filhos que respeitam pais, pais que respeitam filhos. Eu nunca vi nenhum jornal em horário nobre falar sobre isso. De pessoas que estão prosperando, que nasceram, que se formaram 50 novos milionários nesse mês. Não, nós só falamos de empresa que quebrou, de corrupção, de pai que matou filho, filho que matou pai, e a gente começa a perder a fé na humanidade. E quando a gente perde a fé na humanidade, a gente perde a vontade de viver, que é o que aconteceu comigo, por sinal.
né? Eu percebi que eu estava perdendo. Pois é, Anderson. Uhum. Por não acreditar mais nesse mundo. No ser humano, né? É esse ponto que nós chegamos. Por quê? Porque a gente fica buscando uma conversão, um Deus fora da gente, né? E hoje, através dos nossos estudos, nós já chegamos à consciência que Deus é nós, né? Deus, nós somos uma partícula de Deus. É claro que existe uma energia, né, maior, mas nós somos um pedacinho. Deus é a minha atitude, né? Deus né, o modo que eu amo, o modo que eu me amo, o modo que eu me imponho respeito, o modo daquilo que eu quero para mim, né? Trabalhar os meus passos a cada dia para me sentir não mais feliz só comigo mesmo, mas eu ser uma pessoa de valores para passar para as outras pessoas, né? E isso tudo é Deus. Deus é o ar, Deus é a água, Deus é minhas boas atitudes, Deus é um todo, né? E muitas vezes as pessoas têm a mentalidade, e hoje a gente sabe que uma religião vazia, ela não muda nada, né? Ela não muda nada, não é questão assim de falar contra essa igreja ou contra aquela, mas nós sabemos que não adianta ir para uma igreja se minhas atitudes, aquela tal frase, não adianta querer a frente das coisas olhando para o lado, né? Se você quer a frente, você tem que olhar o que está na frente para ser tirado, né? E isso está dentro da gente, né? As más instintos, porque nós temos a semente de tudo, né, Anderson? As emoções, elas fluem para todos os sentidos, né? A raiva, o ódio, né? O ciúme, excesso, a fraqueza para o vício. Então, se nós não tomarmos tudo isso e fazer a conversão todos os dias, trazendo um alinhamento, né? Não existe igreja que vai fazer sentido, não existe religião que vai fazer sentido, né? Ali na palavra tem muita coisa não, ali na palavra é um manual de vida, né? Mas não adianta nós lermos ali e não colocar em prática, não querer para a nossa vida, achar que, como a gente fala, zona de conforto, só comer, dormir, isso e aquilo, a gente vai transformar, a gente vai conquistar coisas melhores. Não conquista, porque nós não estamos fazendo ponte, né? É aquele tal de dizer, você não planta um pé de giló e colhe uva, né? Você quer chupar uva, mas a uva é bem mais difícil de ser cultivada, né? Então, muita gente ainda vê para essa linha de só ir na igreja e esquecer das atitudes. É bom ir na igreja, né? Nós não somos contra, ninguém é contra ir na igreja. Temos que ir de vez em quando. Mas, se não olhar para nós, nada muda. Não é verdade? É que, na verdade, a verdadeira igreja, como você falou, somos nós, né? Porque nós somos o templo do Espírito Santo, né? As pessoas têm aquela visão de que o templo do Espírito Santo é uma casa de barro. E a casa de barro, sim, é um local que nós nos reunimos, até para quê? Para aprender a palavra, para conhecer, para ter comunhão com aquelas pessoas que acreditam nas mesmas coisas que nós, mas não é a igreja em si que vai fazer alguma coisa. Assim como uma faculdade, ela pode formar bons engenheiros como maus engenheiros também. Se a pessoa que está ali aprendendo o conteúdo não botar em prática no dia a dia, provavelmente ela não vai ter resultado. E o principal mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então não adianta eu estar num local que diz se praticar o cristianismo e não ser esse cristianismo. E eu costumo dizer que não adianta nós estarmos na igreja e a igreja não estar em nós, ou seja, aquilo que eu aprendi na igreja não ser parte do meu dia a dia. A maior prova de conversão de uma pessoa não é ela estar na igreja, e sim ela ser igreja aonde quer que ela esteja.
Se eu estou no meu trabalho, eu sou igreja, eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não vou negar a Deus no meu trabalho, não vou negar a Deus na minha escola, não vou negar a Deus na minha casa, porque não adianta eu estar no ambiente e sair daquele ambiente, eu me despir do uniforme de religioso e ser um mau caráter fora, né? De repente, bater na mulher, beber, se me cair, roubar, fazer maus negócios, onde só eu leve vantagem, né? O verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé é muito mais. E também, mais uma vez, eu falo, por isso que muitas pessoas, inclusive, têm perdido a fé por causa de, infelizmente, maus profissionais que se dizem representar o reino de Deus. Como eu falei para você, né, eu fiquei 20 anos no sistema, foi muito bom por um tempo, mas depois eu percebi que eu deixei uma dependência por outra dependência. Eu deixei a dependência do traficante e passei a depender dos pastores. E o nosso trabalho é exatamente fazer a pessoa enxergar que Deus, é claro, está nela, mas também está no outro. Ou seja, e muitas vezes esse outro é um terapeuta, é um profissional que vai ajudar ela a encontrar o Deus que está nela, né? E quando ela encontrar o Deus que está nela, ela vai saber que ela não precisa mais depender de ninguém. E quem quer que ela esteja perto, seja marido, esposa, trabalho, ou até o próprio terapeuta que essa pessoa vai estar perto, ela vai estar ali por uma opção. Eu me sinto bem em estar perto dessa pessoa e quero estar perto dessa pessoa, mas ela não vai depender daquela pessoa, que é um problema também que hoje nós temos visto em questão aos casamentos, né? Muitas pessoas ficam casadas, muitas vezes por necessidade e não por querer estar perto. Tanto é que muitas pessoas, quando ganham um dinheiro a mais, seja homem ou mulher, né, quando ganham um dinheiro a mais, a primeira coisa que faz é separar da pessoa que estava junto. Por quê? Porque não estava junto porque queria estar perto. Está junto porque tinha uma necessidade, de repente, de... seja a casa, comida. Exatamente, casa, comida, uma necessidade financeira, né? E aí não existe realmente uma conexão verdadeira, né? Por quê? Porque as pessoas não sabem quem são, então elas se apegam, elas não sabem ser, então elas se apegam ao ter. E aí eu preciso ter, eu preciso estar com aquela pessoa, porque eu dependo daquela ajuda, dependo daquela opinião, não me vejo, né? E aquela frase, né, que infelizmente a gente ouve muito, ruim com ele, pior sem ele, né? Ou ruim com ela, pior sem ela, né? E aí eles ficam vivendo uma vida que não agrada nem a elas e nem a Deus que está dentro delas, porque Deus conhece nosso sentimento, né? Deus conhece todas as emoções que nós carregamos. E aí é que eu falo, estava até conversando com um amigo meu de manhã, falando por isso que muitas pessoas, muitas famílias não prosperam, né? Porque são pessoas que estão na mesma casa, mas não têm um propósito comum, não estão alinhadas num propósito comum. E aí Deus cruza os braços e fala assim, ó, para onde vocês vão? Se vocês são uma família e cada um quer ir para um lado, não tem como eu abençoar um ou abençoar o outro, sendo que se eu abençoar um, ele vai embora. Se eu abençoar o outro, ele vai embora. Então, para Deus não destruir a família, ele mantém aquelas famílias na união, uma união, vamos dizer, precária, uma união com muita dificuldade, porque sabe que se abençoar um, aquele um vai embora. De vez de, né? Por isso que não prosperam muitas famílias. E aí as pessoas ficam vivendo aquela vida de dependência um do outro, mas é uma vida que, sinceramente, uma vida meio sem sentido. E mais uma vez, as pessoas muitas vezes perdem o sentido da vida e acabam atentando contra ela, né? Boa tarde, Isabela. Isabelle, né? Lá deve estar na Argentina, minha amiga Isabelle, estudando lá. Seja bem-vinda à nossa live. Tem a Eliane ali também, boa tarde, Eliane. Com certeza, Anderson, se apega naquela carência, né? Começa por emocional, aí depois vê ali que junto com aquele outro ali tá tendo um teto, tá tendo, né? Aí começa a vir agressão, começa a vir isso, começa a vir aquilo, e a pessoa, é igual você falou, chega num ponto que agora eu não posso separar mais, porque separar, né, eu não consigo viver sem ele, eu não consigo
Gente, não existe, né? Se a pessoa trabalhar no seu equilíbrio, dois juntos ali tem que ser para somar, né, Anderson? Para ganhar qualidade, para ganhar edificação. Não adianta estar duas pessoas juntas, unidas pelo sofrimento, né? Ali está multiplicando o sofrimento, né? E achando que um acrescenta para o outro, não está acrescentando nada, a vida está sendo destruída, né? Chega um ponto, é igual você falou, chega um ponto que até a vida perde o sentido. Porque se você não se sente seguro, se você não se ama, se você não é capaz de se manter sozinha, ter um amor próprio, ter uma condição de vida, de teto e comida, né? Vai indo, a vida perde o sentido. E as pessoas não se abrem para conversar, para ir para um lugar de apoio, para buscar informação, porque nesses casos tem que buscar informação, a gente precisa buscar informação e precisa querer mudar, né, Anderson? Porque todo ser humano é capaz de ficar melhor, se tornar melhor, né? Porque o equilíbrio, eu mesmo falo aqui, tem muita gente que fala, nossa, você não se sente sozinha e tal. Não, gente, eu tenho uma solitude, assim, muito boa, sabe? Eu me amo, eu sou feliz, eu tenho minhas filhas, mas a questão de não ter marido, eu não sinto infeliz, eu não sinto, sabe, Anderson, insegura, eu não sinto infeliz, eu não sinto necessidade disso ou daquilo, em termos de casa, comida, esses trem, né? E nem me sinto assim para dizer, eu tenho que arrumar, porque eu nunca me senti incapaz. Então, a gente sabe que isso aí vem da busca, né? Da busca da conquista, da busca do amor próprio e de você, sim, poder ser uma pessoa só fisicamente, mas sentir realizada. Porque eu sinto que eu tenho né, um amor de todo, do Deus, né, da família, e assim, em termos de conjugal, para mim não faz falta, porque eu vejo nessa linha. Hoje está muito difícil você encontrar uma pessoa que te completa e ajuda a se somar. Então, eu falo assim, o que eu tenho é o equilíbrio, é a paz, é as melhores coisas, né? Por que que eu vou querer aceitar me juntar com uma pessoa que vai derrubar minha energia, que vai derrubar meu equilíbrio, né, Anderson? Então, assim, eu quero daqui para frente me qualificar mais para levar essa informação para as pessoas, né? Não para destruir relacionamento, mas se estão as duas juntas e não estão bem, procura ajuda as duas, que pode melhorar as duas e dar um equilíbrio no relacionamento, né, Anderson? Porque assim, não é chegar e aconselhar, larga. Não, vão trabalhar as duas, que as duas podem conquistar junto, né? Eu falo de mim só porque eu já sou só, mas se tiver duas, que trabalhem as duas na sua melhoria, né, emocional, na sua melhoria que seja financeira, que vai trazer um equilíbrio mais satisfatório para a vida, né? Boa tarde, Ângela Silva, seja bem-vinda. Né? É isso aí, Deus. Você vê como você mesmo falou o seu testemunho de vida, né? De quando a gente descobre a nossa identidade verdadeira, quem nós somos, nós percebemos que quando nós vamos ter alguém na nossa vida, esse alguém tem que vir para somar. Se for para vir simplesmente para fazer parte, é melhor nem vir. Né? É melhor nem vir. Por quê? Porque hoje você descobriu que você é independente, não só financeiramente, mas também emocionalmente, né? Ou seja, você não depende de nada externo para completar a sua vida. Você percebeu que é um ser inteiro, né? É uma mulher inteira e tem condições de se manter, de deitar numa cama e dormir sem ter, de depender da segurança ou do apoio, ou seja lá do que for, de que um homem pode prover, né? Que um homem poderia prover, né? Não que pode prover. Porque você não precisa de nada e nem de ninguém. Tudo que você precisa está dentro de você. E, inclusive, como você falou, eu não vou trazer ninguém para minha vida para baixar a minha energia. Ou seja, para me afastar de mim mesma, né? Se vai vir alguém para minha vida, é para somar comigo, para que eu me sinta
continue me sentindo bem, essa pessoa continue se sentindo bem e nós juntos consigamos construir algo melhor do que já está, né? Se for para construir algo igual ou pior, eu continuo do jeito que eu estou, né? Eu continuo sozinha, continuo vivendo a minha vida está tão boa, e é esse o papel do terapeuta, né? Fazer a pessoa enxergar quem ela realmente é e que ela pode escolher entre estar em lugares ou com pessoas e que se ela não se sentir confortável em lugares ou com pessoas, ela não é obrigada a permanecer naquele fato. E se ela permanecer naquilo, vai ser por uma opção dela, porque aquele ambiente está fazendo bem para o crescimento dela, para o desenvolvimento dela, para ela como um ser, está completando e não dividindo, né? Porque nós temos como missão, nesse plano que nós vivemos, é a evolução, né? E nunca a involução, né? Nós temos como visão, o projeto de vida, o crescimento, não a diminuição como seres humanos, como espécie, né? E infelizmente é o que tem acontecido muito no nosso país, por exemplo, né? Nós estamos diminuindo como nação porque nós estamos divididos como nação. E sempre falo, assim como no macro, existe no micro. Se uma nação dividida ela não prospera, uma família dividida também não prospera. E uma pessoa dividida, né? Porque todos nós ouvimos duas vozes todos os dias, né? Até aquela metáfora que passava nos desenhos antigamente, né? O anjinho e o diabinho falando aqui, todos nós ouvimos essas duas vozes. Mas não que sejam vozes espirituais, mas sim é o nosso eu, o nosso consciente e o inconsciente conversando. O nosso id, o nosso ego e o superego ali negociando todo dia, né? E para a gente conseguir uma boa gestão dessas vozes, nós temos que saber quem nós somos, né? Quem nós somos para quê? Bom, agora eu sei quem eu sou, o que eu acredito, quais são minhas crenças e valores, e aí, a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu vou buscar melhorar eu. E quando eu melhoro eu fico melhor seletivo nas minhas escolhas, né? E aí eu vou saber quem são. Eu vou começar a ser mais seletivo, e aí as pessoas falam, ah, mas Deus não faz acepção de pessoas. Claro que faz. Senão Deus não tinha escolhido José, Davi, Elias. Deus escolheu pessoas. Deus separou pessoas para determinados propósitos, né? Essa é a maior mentira que contam e falam assim, ah, Deus não faz acepção. Ah, mas está na Bíblia. Claro que está na Bíblia. Todos são filhos de Deus ou criaturas de Deus. Mas é a lei da semeadura, né? Quem planta mais vai colher mais. E não é justo. Eu trabalhei mais, eu plantei mais, eu me esforcei mais, eu busquei mais conhecimento, eu cuido melhor de mim, eu faço tudo por mim. Não é justo depois tudo que eu fiz para minha evolução, eu deixar ou dividir com outro que não quer evoluir, não quer plantar, não quer trabalhar, não quer se desenvolver assim como eu. Então nós temos sim que ser seletivos com as pessoas que nós vamos conviver. Mas para isso nós precisamos saber primeiro quem nós somos e pararmos de ficar muitas vezes nos vinculando à nossa identidade com coisas ou com pessoas ou com instituições que estão fora de nós. Não acrescenta nada, né? Às vezes é bom estar num ambiente, é bom frequentar uma igreja? É, mas eu não posso viver dependente dessa igreja. Até porque amanhã essa igreja fecha, eu vou morrer, vou matar, vou perder a fé, porque na pandemia a gente viu. Na pandemia muitas igrejas fecharam. E aí? Aí eu vou morrer? Vou perder a minha identidade porque a minha igreja está fechada? É verdade.
A Sandra chegou aí, boa tarde, Sandra, seja bem-vinda, é uma terapeuta também. Pois é, Anderson, é isso mesmo, é aquele tal negócio. Dentro de nós existe todos, que a gente já comentou, todas as emoções, né? Então, devido aos ambientes, né, que viveram, porque muitas vezes a família, o pai, a mãe, irmão, seja lá com quem a gente convive, é o primeiro grupo social que a gente nasce ali, né, recebe os primeiros, né, caminho para a vida, mas chega a um certo ponto que tem costumes ali que eu tenho que mudar, né? Não é porque é meu pai, não é porque é minha mãe, que né, talvez não quis me ensinar aquilo, mas vivia aquilo, e aquilo impregnou na gente, que paralisa a gente, né? Faz a gente ser fragilizado, ser ansioso, depressivo. Aí eu chego a uma certa idade que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que abrir o olho. Eu tenho que buscar alguém que me ajuda a sair daquela energia, né? Eu tenho que buscar outros ambientes de pessoas mais fortes, de pessoas que queiram um caminho melhor, né? Que queira um sentido de vida, de valor próprio, né, de discernimento, de saber quem eu sou, o que eu posso conquistar, porque aquilo ali foi impregnado em mim, foi. Crenças, né, paradigma, crenças limitantes, mas existe ajuda, né? Eu posso mudar isso, né? Como nós dois mesmos já passamos, né, pela experiência de sentir isso na pele, talvez por ter tido uma infância ali, né, você com seu pai que não, né, não foi reconhecido, eu também com certas atitudes do meu pai, aquilo impregnou que fragilizou a gente. Mas e daí? A gente não buscou, né? A gente não buscou aos trancos e barrancos, né, Anderson? Uma hora cai, outra levanta, mas nós não entregamos, né? Nós não, como diz, nós não caímos e ficamos ali prostrados. Cada vez que a gente caía, a gente levantava e procurava uma mão, né? Procurava uma mão que nos ajudasse a dar o próximo passo. E assim, a gente vai construindo a nossa personalidade e ganhando gosto pela nossa vida e sabendo que somos, né, vamos nos tornando pessoa que sentimos felizes com nós mesmos, que sabemos, né, chega um momento agora que a gente já sabe quem a gente é, a gente já sabe quem a gente quer, né, e para isso a gente caiu muitas vezes, a gente chorou muitas vezes, né? A gente buscou ajuda e teve ajuda que foi boa, foi. Teve lado positivo, mas teve hora que teve que abandonar aquela pessoa, porque também não era só o positivo, né? E assim a gente vai buscando o equilíbrio, e isso acontece para todo mundo, né, Anderson? E é igual você falou, os escolhidos de Deus ali, por que, que Deus tem alguns escolhidos? Isso é dito até nas guerras, né? Quando a gente vê a história lá dos imperadores, eles escolhiam os mais fortes para estar à frente, né? Você mesmo sabe das histórias, tem filme que retrata isso, os melhores soldados eram escolhidos para estar à frente, porque podia cair, ele ia levantar, se ferisse, enquanto ele não morresse ali, ele não ia parar de lutar. E Deus, né? Deus sempre soube disso, os grandes líderes sempre soube disso, e a gente que tem uma fé, a gente busca isso, né, Anderson? Porque a gente sabe que a cada dia a gente pode superar. Se a gente buscar o lugar certo, se a gente buscar a pessoa certa, e trazer para dentro de nós a mudança da energia e o querer, a gente evolui, né? A gente larga a mão dessas dependências, que eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso da minha boa energia e um equilíbrio para estar bem, né? É o que a Sandra está falando, né? Ela está falando aqui, penso que um dos nossos maiores conflitos e julgamentos é não saber quem somos. Exatamente isso, Sandra. Nós não sabemos quem somos como indivíduo e como pessoas sociais e hoje como nação, né? Nós não temos uma identidade, né? Ou estamos passando por um processo de desconstrução da identidade, não só nossa como país, mas como indivíduos, né? Hoje, infelizmente, né, a gente tem visto, inclusive, esses dias que eu ouvi falar,
falando sobre homens desconstruídos. Ou seja, nós estamos desconstruindo, inclusive, a masculinidade ou a feminilidade de homens e mulheres. E aí, quando nós somos desconstruídos, nós não sabemos mais quem somos. E quando nós não sabemos quem somos, nós somos facilmente manipulados. Ou, como nós estamos falando, muitas vezes a gente perde o sentido de viver. Se eu não sei quem eu sou e o que eu vim fazer nesse mundo, ou não tenho uma missão de vida, não tenho uma perspectiva, um sonho a construir, um objetivo a buscar, eu não tenho por que perseverar em viver. E aí, nos momentos de problemas, nos momentos de dificuldades, as pessoas acabam simplesmente se entregando. E aí caem em vícios, na prostituição, ou muitos, infelizmente, acabam tentando contra a própria vida, né? Acabam desistindo de viver, por quê? Porque não sabem realmente o que é viver. Não têm um objetivo, não têm o porquê de estar aqui. E se eu não tenho o porquê de estar aqui, por que eu vou passar por esse momento de dor, por esse momento de dificuldade, por esse momento de sofrimento, por esse momento de muitas vezes de estar desempregado, de crise no casamento, da perda de um ente querido. Como eu já ouvi pessoas falando assim, olha, se eu perder os meus pais, se eu perder alguém importante para mim, eu não sei viver. E por que a pessoa não sabe viver? Por causa que ela não tem uma vida própria. Ela está vivendo baseada em crenças, valores e situações que estão fora dela. Tem pessoas que... Por que muitas pessoas, quando são excluídas do seu círculo religioso, vão para a bebedeira, vão para a prostituição, ou muitas vezes tentam contra a própria vida? Por quê? Porque a identidade delas está baseada em algo externo. Seja na igreja, seja no marido, seja num pai, numa mãe, está baseado em algo externo. E aí, como nós não controlamos o que está fora de nós, né, nós acabamos perdendo a razão de viver. É verdade, Anderson. A Pâmela chegou. Oi, Pâmela, boa tarde. Pois é igual a Sandra está falando aí. Mas esse processo, Sandra, né, Anderson? Esse processo é demorado, não é igual para todo mundo. Nós sabemos que nós começamos a busca e não é de um mês para o outro, e nem de um ano para o outro. Tem pessoas que levam anos, né, Anderson, para ir tirando aquelas coisas ali, aquelas interferências, até chegar num equilíbrio. Eu mesmo levei anos, né? Levei anos assim, não foi só no processo terapêutico, eu fui aos poucos identificando, aprendendo, sintonizando, tirando coisas, né? E foi difícil, não foi de um ano para o outro, né? Que eu cheguei num equilíbrio para dizer, hoje eu estou bem, hoje eu me sinto bem comigo mesmo, né? E pessoas, igual você fala, partiu, a gente sente, poxa, é muito difícil, né? Perder um pai, uma mãe, eu mesmo já perdi 5 irmãos, pai, mãe, foi difícil, foi, mas é um processo natural da vida, né? E por mais que doa, e a gente tem hora que eu olho assim, de uma família, né, que era 9 pessoas, hoje só resta 2, não, se a gente for ver por esse lado de apego e de dependência emocional, seria trágico, né, eu não estaria mais nem, como diz o outro, nem viva, mas, né, é um processo natural da vida, a minha vida... Foi muito bom ter meu pai, foi muito bom ter minha mãe, meus irmãos, aquela época lá, mas cada vida uma história, né? Só o Criador sabe o destino de cada um de nós, né? Então, se cada um teve esse caminho, gratidão por ele, né? Por eu ter tido eles aquele tempo, aqueles anos, né? E hoje eu preciso seguir minha vida e eu não posso estar apegada numa energia de uma pessoa que está do outro lado, né, Anderson? Porque senão eu não vou conseguir viver e eu não sei que tipo de energia pode interferir lá para eles, né? Então, que a gente tem que ter essa consciência do desligamento, do desapego, né? E hoje
Tem gente que pergunta assim, você consegue ser feliz depois de tanta perca de gente da família? Eu falei, consigo. Eu consigo ser feliz. Entendeu, Jonas? Até porque eu acredito que faz parte do processo de evolução do ser humano o desapego da matéria, né? Eu acho que todos nós chegamos num momento da nossa vida que isso vai passar, né? E o engraçado é que eu vou falar para você uma coisa que pode até ser uma comparação meia chula que eu vou fazer, mas eu sempre aprendo muito com os animais, né? E se nós percebermos, qualquer animal, vamos dizer, desde um pássaro, um gato, um cachorro, quando o companheirinho deles ali, né, desencarna, né, ele sai desse plano, eles continuam. Eu nunca vi um animal se debatendo e querendo pular no buraco que o amiguinho. Não, a vida deles continua. Por quê? Porque eles já têm essa consciência de que faz parte do nosso plano, do nosso desenvolvimento como pessoas, a partida, né? E é por isso que nós temos que viver da melhor maneira possível o momento presente, porque esse momento presente pode ser que amanhã não tenhamos mais. Então, Com certeza. o que você está fazendo com as 24 horas que tem hoje? Porque as de ontem já fazem parte do passado e as de amanhã ainda não chegaram, né? E pode ser que não chegue. O que nós estamos fazendo com o agora? Eu estou amando, ou melhor, eu estou me amando ao ponto de querer estar, de me sentir bem comigo mesmo, né? Se eu não estou me amando, por que eu não estou me amando? Nós estávamos falando até da questão da ancestralidade, né? E eu tive um tadinho que até então, muitas vezes, eu já posso ter ouvido falar, mas isso eu não estava lembrando, que para a gente saber, para a gente ter uma mudança de rota, nós temos que reconhecer primeiramente a rota que nós estamos. E a história dos nossos pais foi a nossa primeira rota. Nós somos obrigados a continuar nela? Não. Né? Nós podemos continuar nela se a história dos nossos pais foi boa, ou muitas vezes, mesmo ela sendo boa, nós temos que construir as nossas, né? Os casais de antigamente, eu falo que os casais de antigamente, né, eles ficavam casados muitas vezes, porque realmente eles, tipo assim, eles não tinham uma opção de mudança de rota, né? E aí, e aí eles se obrigaram a continuar na mesma rota. E muitas vezes a se obrigar a continuar na rota foi o que construiu famílias poderosas, inclusive. Fez famílias que cresceram, que prosperaram, e também construiu famílias que não foram tão bem sucedidas. Assim. Não estou falando só assim financeiramente, mas estrutura emocional. Mas antigamente eles tinham aquela obrigatoriedade de manter um compromisso, né? E aí eles continuavam naquela rota, mas nós não somos obrigados, até porque nós não juramos fidelidade, teoricamente, aos pais. Né? Nós temos que honrar a história dos pais, nós temos que ser grato a eles por eles nos trazerem até aqui, mas chega um momento das nossas vidas em que nós temos que olhar e falar, opa, calma aí, meus pais foram bons, me trouxeram até aqui, me deram o pouco ou muito que eles deram, ou seja, me deram muito que é a vida, reconhecer o papel deles na nossa chegada a esse plano, então honrar sim a história deles, de nos trazerem esse plano, nos alimentarem, seja com pouco ou com muito. Obrigado, sou grato à história que o meu pai e a minha mãe construiu, mas agora é a hora de eu construir a minha. E aí eu vou definir se eu quero continuar na rota deles ou se eu quero me fazer uma conversão e mudar e construir o meu caminho, né? E construir a minha história. E a minha história, sendo ela boa ou ruim, vai também fazer parte da história deles. Porque eu vou estar levando aquele legado deles ou para cima ou para baixo, né? Ou na prosperidade ou na dificuldade, mas eu vou estar levando a história deles.
Então, qual é a história que eu quero construir? Né? É a pergunta que eu faço para os meus clientes. O que você quer? Qual é o seu objetivo de vida? A vida que você está tendo é a que você gostaria? Porque se não é a que você gostaria, você está disposto a deixar essa vida para construir outra? Né? Porque muitos, infelizmente, não querem. Porque estão apegados ainda ao, ao, ao status quo, né? Estão apegados ainda à necessidade de aprovação do sistema, dos pais, dos amigos, da religião. E aí muitas vezes têm medo de largar. Por quê? Porque, como eu falei, não sabem quem estão. E não estão dispostas, muitas vezes, a se conhecer. E todos nós temos as nossas questões ocultas, né? Todos nós temos os nossos desejos. Existe o lado sombra, o lado luz, o lado desejo, o lado fraqueza, existe tudo, né, Anderson? A gente tem que saber no qual queremos focar e trabalhar, né? E tem uma frase, Anderson, que eu sempre uso muito, né? E mudei, assim, o jeito de ver a passagem dos seres humanos daqui para cima, totalmente diferente dos meus pais, né? Ela diz assim, que nem... Como que é? Nem todo canto é de alegria, mas todo voo é de liberdade. Que tem vezes que o passarinho canta justo porque ele perdeu ali uma companheirinha. A gente sabe disso justo porque ele está passando por uma dor. E meus pais agiam muito assim, sabe? Quando eles perdiam alguém ali, meu pai mesmo passou a vida sem querer olhar a foto da mãe dele, do pai, aquela dor toda, né? Eu já sempre fiz totalmente ao contrário, sabe? Quando eu perdia meus irmãos, perdia não, né? Partiu. E minha mãe, meu pai, eu colocava uma foto deles ali, colocava a música que eles mais gostavam, dentro de 24 horas, sabe? E cantava, e tem gente que fala, você bate bem na cabeça? Eu falo, bato. Porque eu olho ali para minha mãe e falo, vamos cantar, foi tão bom a vida que a gente levou, sabe? E eu cantava, sabe? Dentro de 24 horas que eles tinham partido, eu cantava, às vezes cantava, vinha aquela lágrima pelo meio, mas, poxa, eu quero reenergizar, eu quero, né, ser grata pelo tempo que ele estava aqui. Até hoje tem foto da minha mãe espalhada aqui pela casa toda, mas não, eu não choro, sabe, em frente a ela. Volta e meia eu chego lá, mãe, ó, vou pôr a música que a senhora gostava. E canto assim, eu me sinto bem, sabe, Anderson? E fazendo esse tipo de energia, essa mudança de energia, e porque eu sempre tive uma, sei lá, uma angústia de ver meu pai viver aquilo daquela maneira, né? A vida inteira ser uma pessoa fazer a passagem e você não aceitar, você não querer ver mais uma foto dela, você não querer ouvir a música que ela gostava, eu acho que está errado, né? E cadê sua gratidão pelo tempo que ela teve com você, né? Cadê, né? E eu vejo assim, foi muito bom, mas agora vamos cantar, vamos lembrar do tempo, né, que vocês estiveram aqui. Gratidão a Deus, né? Que vocês sejam felizes no seu plano e eu vou continuar aqui. E eu me sinto bem com isso, sabe? Com essa Na verdade, energia. a gente sofre. O luto, por que muitas pessoas sofrem o luto? Porque não viveram intensamente. Né? Porque a gente fica deixando para amanhã. Olha, amanhã eu vou visitar, amanhã eu vou ver, amanhã eu vou brincar, amanhã eu vou comer. E aí, puxa, perdeu. E aí a gente chora, não é pela dor da partida do outro. E muitas vezes a gente chora mais porque a gente sabe que poderia ter feito melhor. É mais o remorso em nós, peso na consciência, do que a partida do outro. Boa tarde, Renato Lourenço. Meu compadre chegou aqui, né? Tive o prazer, o privilégio de ser padrinho do casamento dele aqui, né? Muito amigaço meu. Seja bem-vindo, Renato. Né? E é isso aí. A gente, e eu acredito que toda a pessoa evoluída, vou pegar o exemplo do meu amigo Renato, toda pessoa evoluída, o prazer dela é perder outras pessoas. Né? Eu perdi um amigo que eu tinha solteiro, um amigo de ir para o jogo de futebol, para bebida, para farra, para o casamento.
Ou seja, É, ele mudou o estado atual. E para mim foi um motivo de alegria. Muitas pessoas, pelo apego, ficam, ou o cara vai deixar a gente. Não, o cara está evoluindo, está melhorando, vai ser pai, vai ser avô, vai construir uma família nessa terra aqui. Então foi o processo natural, o desapego ao amigo, porque o meu amigo passou a ser pai de família agora, né? é, Os nossos com pais, certeza. os nossos pais ou pessoas queridas que nos deixam pela partida desse plano, eles nos deixam porque já cumpriram o papel deles aqui nesse plano aqui. Muitas vezes o papel deles foi nos dar a vida, né? E seguiram o caminho deles. Daqui para frente, nós tivemos. Por que os japoneses comemoram a partida? Porque eles sabem que a pessoa partiu desse plano para um plano melhor. Até tem uma piadinha que eu falo, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Porque. Ninguém quer Né? os olhos, E aí, sem fechar os olhos. para a gente ir para o céu, para a gente ir para um plano superior, para a gente ir para a próxima fase, a gente tem que desapegar dessa, É né? verdade. E eu acho que deveria sim, ser motivo de alegria saber, olha, a minha mãe cumpriu o papel dela nesse plano e agora ela evoluiu para um plano superior. Ela passou dessa fase, ela saiu da quarta série B para a quinta série A. E É eu vou verdade. continuar aqui na segunda, na terceira série, e uma hora eu vou sair da quarta série para a quinta série também. Eu vou mudar de fase também. Mas, no momento que eles estão conosco, nós aproveitamos esses momentos e chega uma hora que eles vão seguir o caminho deles, o caminho da evolução espiritual deles, né? O caminho É, de reconexão, de desconexão da matéria e reconexão com a energia maior, que muitos chamam de Deus, outros chamam de energia, de todo, né? uhum. Mas eles vão Com estar certeza. pegando desse plano para evoluir para um plano superior diferente desse. É, Perdemos essas pessoas? Não. Elas simplesmente mudaram de fase, como num jogo de videogame, né? Eu passei é, essa fase, mudo para a próxima fase. Às vezes vai ser uma fase mais difícil, uma fase com um novo cenário, às vezes uma fase diferente, e eu acredito nisso. Por isso que a Bíblia nos fala, né, do céu, que haverá, né, dessa conexão com Deus, e deveria ser motivo de alegria. É claro que quando é por um processo natural, né? Quando é por um é, processo de não a gente tirar, não a gente interromper o nosso processo de evolução, né? De cortar tudo aquilo que nós poderíamos passar, tudo aquilo que nós poderíamos ter de experiências aqui, por não conseguirmos superar alguma dificuldade momentânea, porque toda dificuldade ela é momentânea, toda é verdade. dificuldade, todo problema ele passa, né? Assim como os momentos bons também acabam passando nas nossas vidas e nós temos que aproveitar tanto os momentos bons quanto sabermos ou termos inteligência emocional para lidarmos com os momentos ruins, sabendo que esses momentos ruins vão passar. Seja bem-vinda, Vai. Júlia, Julinha, 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 Julinha Julinha Nove Oliveira, seja Oliveira. Pois é isso mesmo, Anderson. E eu acho que a melhor coisa, assim, pelo menos para mim, sabe, ter essa aceitação da melhor forma é fazer o que você pode enquanto está viva. Porque eu moro aqui próximo de Brasília, igual vocês sabem, minha mãe morava no Tocantins, né? E quando ela ficou acamada, o último AVC que ela teve, ela ficou uns 5 meses acamada, né? Eu fui lá todos os meses, Anderson. Sabe? Eu mandei minha filha ficar com a minha irmã para ajudar a cuidar dela 40 dias. Eu saía daqui, uma noite de viagem. Eu saía daqui todo mês, eu ia lá. Assim, né? Eu falei para mim mesma, eu quero fazer, mãe, o que eu posso fazer em vida, né? Porque assim, eu não via como uma dificuldade, porque se Deus colocou ela naquele processo, é porque ela tinha que passar pelo aquele processo na reta final da vida, né?
Mas cabia a nós que estava ali do lado fazer o que estava ao alcance para dar um apoio para ela, né? Para ela ver que a gente estava presente, né? Para ela ver que a gente estava passando para ela o cuidado, o amor, né? E tanto é que quando ela partiu, eu não tinha mais, né? Eu já tinha feito tudo o que podia, né? Eu não tive mais dor, sabe? Eu não tive mais, graças a Deus, eu não tenho apego. Porque a vida, os cuidados têm que ser feitos em vida, né? Na hora que passa para outro plano, já não é mais conosco, né? E é igual a gente sabe, a dor, ela nos derruba muito mais a partir da energia que a gente coloca, né, antes. Quanto mais você colocar energia na dor, eu vou sofrer, nossa, como eu vou ficar sem minha mãe, aquilo ali começa a multiplicar, né? Agora, se você energizar esse lado da gratidão do tempo que aquela pessoa teve, da gratidão daquela pessoa ter te dado a vida, da gratidão dos momentos bons, se você focar na gratidão, você não tem apego, você não tem por que ter apego, né? Você falou da dor, né? A dor é um princípio, inclusive, de um livro que eu e a Pamela conversamos com esses dias aqui, que fala que é o princípio da dualidade, né? E a dor, ela tem um sentido dual. Nós escolhemos o sentido que nós vamos dar à dor. Ou essa dor ela vem para nos fortalecer, porque vamos dizer, se nós temos duas opções. Eu vou numa academia, eu vou pegar um peso, eu posso ter a gratidão por estar pegando aquele peso e sabendo que ele vai me tornar mais forte fisicamente, ou eu posso pegar aquele mesmo peso, reclamar que ele está pesado. Olha, esse peso está pesado, não gosto dele, ele é ruim, vai dar dor no corpo, realmente vai dar dor no corpo. Então você percebe que a dualidade, divisão, ela existe em tudo. Então eu posso ver a partida da minha mãe como um momento de dor, ou ser grato pelos momentos que eu tive com a minha mãe durante todos os anos que a gente viveu, né? É uma escolha, né? Eu posso lembrar, como você falou, eu vejo as fotos da minha mãe e eu canto, por quê? Porque me traz boas recordações, né? Olha, eu vou cantar a música que a gente gostava de cantar junta e tá. Ou você poderia olhar para a mesma foto e cair em depressão porque você perdeu a sua mãe. Ou seja, a dualidade de sentimentos existe. Nós escolhemos o tipo de sentimento que nós vamos trazer para a mesma situação, né? Seja para um momento de perda, seja para um momento de fortalecimento físico. Como eu falei, eu posso reclamar de pegar o peso, de ter que ir para a academia, de ter que sair da minha casa para ir, entre aspas, sofrer no levantamento de peso, ou eu posso olhar para aquilo como, olha, isso está me fazendo bem, está me transformando numa pessoa melhor, vai me fazer mais forte, mais bonito, mais resistente. Os problemas são as mesmas coisas. Eu posso olhar um problema como uma oportunidade de me desenvolver pessoalmente. Olha, esse problema veio para quê? Para mim aprender uma coisa nova e saber que eu tenho capacidade de resolução desse problema, ou posso olhar para esse problema como uma coisa sem solução e ficar chorando. Vou até fazer a metáfora de a pessoa está no fundo do poço. Ela pode ficar olhando para a parede úmida? Pode. É uma opção. Olha, eu estou aqui no fundo do poço, cercado por água, e olhar aquilo como um lugar sem saída. Ou eu posso olhar para cima e hoje é lá em cima a saída. Eu posso olhar e ficar reclamando, ou criar uma meta de, opa, eu vou alcançar o topo lá, e isso vai ser uma história de superação na minha vida. Eu venci o poço. Dá até o nome do livro, né? Dá até o nome de um livro. Eu venci o poço. Fazer igual o Antônio, anota aí a frase, ó, que é uma chave, como que ele fala? É um código. Você vai fazer um livro depois. Mas
Isso aí eu vejo no seguinte segmento: as pessoas não têm como se diz, um crescimento, um entendimento espiritual para saber que nós somos seres espirituais que estamos, como diz o outro, alugando esse corpo aqui por um tempo, né? E que nada aqui é nosso. Precisamos cuidar com zelo, sim, mas apego não, porque, como diz, aqui é só um vestibular, né? É, A nós estamos na faculdade quarta, é frente. nós estamos na quarta série B ainda, né? Nós estamos É, aprendendo com a tia Maricotinha, e a tia Maricotinha é essa vida. é, e aqui os princípios são esses, são os princípios de valores, né? O material é o empréstimo. Nós devemos qualificar os valores, né? Do que você colocou mesmo, que Deus falou, Deus acima de tudo, que seja o todo, que seja, né, quem vê aí da maneira que vê, e amar o próximo como a nós mesmos, e buscar se qualificar as nossas emoções, os nossos valores, porque a matéria, né, temos que zelar, porque enquanto tivermos aqui, nós precisamos desse corpo aqui, né, para viver, para movimentar e tudo. Mas o apego, nós temos que trabalhar o apego, né? O apego traz dor, o apego traz sofrimento, o apego não deixa as pessoas evoluir, né? E achar que o outro, eu só vivo porque o outro está junto comigo, eu só vivo porque tem o outro. Isso é muito triste, isso chega a ser triste, Anderson, né? É, As pessoas têm que começarem a pensar nisso aí, para ter uma satisfação melhor da vida, né? Porque focar mais não é ficar, como diz o outro, enfraquecer da cabeça, querendo entender o mundo espiritual, não, mas é saber o valor de uma espiritualidade, né? A consciência que eu sou um ser espírito vivendo na matéria, né? Eu sou um espírito vivendo na matéria, né? e como Isso, eu acho que é o fundamento de um equilíbrio, né? Porque se eu cheguei, o exemplo é que a gente chega aqui nesse mundo sozinho e a gente vai embora sozinho, né? Então, por que exatamente. que o momento que eu tenho que fazer minha trajetória aqui, eu tenho que ficar pegando nisso ou naquilo? Jesus falava, né? Não leva sacola, nem mochila, isso aí eu acho que já era um exemplo da nossa vida, para não ter apego, né? Exatamente, porque o suprimento vai vir, né? Você citou o exemplo de Jesus, né? Lá Aonde na, você lá chegar, ele na, aparece. tem uma passagem bíblica, eu não lembro onde está, né, mas fala assim, né? Olhai as aves do campo, né? Olhai as aves do céu, elas não semeiam e nem plantam, e nem colhem, e nem por causa disso elas passam necessidade, né? Deus desampara elas. Olhai os brilhos do campo, né? Nem Salomão, em Sim, todo o seu resplendor, se vestiu como qualquer um deles. E hoje eles são lançados na fogueira, né? sim. Então, para você ver que quando a gente tem esse desapego, as coisas vêm. Não estou falando que a gente tem que simplesmente deixar de trabalhar, deixar de estudar. Olha, vou desapegar de tudo agora e vou deitar e vou esperar as coisas chegarem. Você Não. dormir, né, Anderson? Nós temos que Comer trabalhar, nós temos que trabalhar, temos que plantar para colher. Claro, nós como seres humanos precisamos, mas a gente tem a obrigação ou a obrigatoriedade de colocar a semente no chão, né? Ou de levantar e trabalhar. O crescer do fruto é providência divina, né? É Deus que vai dar o fruto. E nas nossas vidas também a gente tem que se levantar e buscar evoluir. Mas nessa busca de evolução, muitos ficam preocupados de quando que eu vou crescer. E não, o crescimento é todo dia. Todo dia. Hoje eu levanto e vou me tornar uma pessoa melhor do que eu era ontem. E amanhã eu vou levantar e me tornar uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Né? É um processo. E eu não vou ficar apegado. Ah, eu errei hoje? Beleza. Amanhã eu tenho novas 24 horas para ser melhor e não cometer o mesmo erro. Eu não sou obrigado a ficar preso no erro que eu cometi, né? Porque é isso que para a evolução da gente
é ficar olhando os erros que nós cometemos, seja eles conscientes ou inconscientes. Sejam, de repente, deixar... Olha, eu não curti minha mãe o tanto que eu deveria ter curtido e minha mãe partiu. Beleza, agora eu vou ficar sofrendo Não, eu tenho que olhar agora as pessoas que estão ao meu redor hoje e procurar curtir mais elas, porque não adianta ficar chorando pela que já foi. A que já foi, já foi. Agora, eu tenho que pegar o aprendizado da situação que eu passei e transformar ele em sabedoria para não cometer o mesmo erro. E a importância aí do perdão, né, Anderson? Porque tem gente que passa a vida inteira com a mágoa, com ódio da mãe por causa de uma surra ali da infância, não perdoa, aí depois que a mãe parte vai arrepender. Teve uma vida inteira para perdoar, né? Não perdoou, aí depois que não tem mais jeito, você acha que o arrependimento vai virando uma somatória de dor, né? Primeiro foi a falta de perdão, depois vem um arrependimento que acumula ali em cima daquela falta de perdão, que vai entrar numa depressão, daqui a pouco está onde? Está tentando um suicídio, né? Tudo por não saber olhar ali para suas falhas, para as falhas do ser humano, que às vezes a mãe deu uma surra, né, pesada ali numa hora de raiva dela, mas não cabe a gente entender os motivos dela, né? Cabe a gente usar o que é de bom da gente perdoar, né? Os motivos dela, ela resolve lá também, né? E eu sempre vi, eu sempre vi isso aí muito favorável, né, Anderson? Isso aí é muito favorável para o crescimento, porque tem pessoas que faz questão de levar uma vida para alimentar a mágoa e o ódio, né? E aí depois... A falta de perdão nada mais é do que apego ao passado, né? Porque eu fico apegado naquela surra que eu levei há 30 anos atrás e deixo de viver Deixa de viver bem com a mãe por causa de uma surra que talvez durou 5, 10 minutos, aí você não vive mais bem com a mãe uma vida inteira e vai virando uma rotatória de uma energia pesada, né? Que chega um ponto que a pessoa não dá conta mais. Né? Exatamente. Né? Fica presa naquele passado, deixa de evoluir, deixa de crescer como pessoa, perde oportunidades maravilhosas de viver bem com aquela mãe que naquele momento deu aquela surra, por causa da consciência que ela tinha naquele momento, né? E ela fez o melhor acreditando que era o melhor naquele momento, mesmo que o melhor da sua mãe, ou da minha mãe, ou da mãe da pessoa que fez, seja trazer dor, na verdade ela está dando aquilo que ela acreditava ser o melhor para o nosso crescimento, né? Então até a surra que ela deu na gente foi com amor. Foi como uma forma de não perder o filho, de educar, porque ela aprendeu, porque a gente simplesmente muitas vezes repete comportamentos que nós abominamos, mas que em aspas deram certo. Meu pai, minha mãe me batia, mas hoje eu sou um cidadão de bem, então vou bater no meu filho também para transformar ele num cidadão de bem, né? Então é uma medida muitas vezes drástica, né? Que foi o que eles aprenderam, então eles deram o melhor deles. Se o melhor deles foi ou ruim, na nossa visão, é um outro ponto. Mas naquele momento foi aquilo que eles acreditavam que ia ajudar a gente. Então, a gente tem sim, até que, inclusive, não só perdoar os nossos pais, mas como amar eles, sabendo que eles fizeram o melhor com a consciência que eles tinham. Eu não posso julgar a consciência da minha mãe nos anos 70 com a consciência que eu tenho em 2024. Sim. E muitas pessoas fazem isso. Né? Ah, tá vendo? A psicóloga fala que não pode bater e meu pai lá em 1954 batia em mim. Sim. Era a consciência que ele tinha. Seu pai nunca passou por um psicólogo, nunca passou por um terapeuta. Né? Naquele tempo nem falava em psicólogo, né? Pois é, mas a mensagem é essa mesmo, né, Anderson? Que as pessoas procuram ajuda quando precisar, né? Porque estamos aí para isso, não só a gente, mas quantos profissionais que tem por aí. E aprender a se abrir, né? Abrir não é vergonhoso, abrir não faz medo, né? O nosso crescimento depende disso, da gente buscar, da gente se abrir e
da gente conscientizar da necessidade de precisar de alguém, né? Porque a gente precisa de alguém, né? Para nos orientar, para conversar com a gente, que seja terapeuta, ou primeiro procure um amigo para saber o que é um terapeuta, né? E vai fazendo um caminho de procura para a evolução, né? Porque é esse nosso caminho de vida, né? É esse nosso objetivo aqui nessa terra, nos evoluir cada dia mais como pessoa, não só emocional, mas o espiritual e o físico também, para ter boa saúde física, né? Eu acho, Deus, aqui, já está quase na hora da gente finalizar, que já vai fazer 1h25 que nós estamos aqui, né? Eu acho que para a gente finalizar, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar hoje, né? Essa mensagem que eu gostaria de deixar é que o primeiro passo para nós conseguirmos ter uma independência emocional é saber quem nós somos, né? Entender quem eu sou como pessoa, e para mim entender quem eu sou como pessoa, eu preciso fazer as perguntas certas, né? E muitas vezes essas perguntas certas eu não vou saber fazer, porque se eu soubesse fazer, eu não estaria hoje cheio de dúvidas. Então, buscar a ajuda de um profissional é fundamental. Agora, é claro que até o profissional que nós vamos buscar tem que ter como base, eu acredito, né, como princípio de trabalho, de não prender o cliente, porque muitos, infelizmente, acabam prendendo o cliente como um sistema religioso. Tem pessoas que eu conheço, que eu conheci na minha vida, que faziam 2, 3, 5 anos que passavam com o mesmo profissional. Ou seja, passaram a ser dependentes do profissional. E eu, particularmente, como missão de vida, como missão profissional de terapêutico, foi livrar as pessoas da dependência de outras pessoas. Seja ela religião, seja ela profissional terapeuta, seja ela quem for. A pessoa tem que saber quem ela é, e esse que é o nosso trabalho, eu acredito. Despertar na pessoa o melhor dela. E quando ela se conhecer, ela vai poder escolher aonde e com quem ela vai estar. Para ela ser independente de alguém, ou de algum sistema, ou de alguma coisa, ela primeiramente tem que ser dependente dela mesma. Eu dependo tanto de mim, eu sou tão bem comigo mesmo, eu me amo tanto que eu não preciso de ninguém, mas eu escolho, por opção, estar com alguém ou em algum lugar. Nós sabermos quem nós somos, né? Só nos dá o direito ou a visão de podermos fazer escolhas melhores e de não ficarmos presos a situações que muitas vezes nos desagradam, né? Essa que é a mensagem que eu quero trazer. Anderson, e saber desprender, porque eu acho que, assim, tipo, a gente pega um cliente, se ele vê que a gente está passando de um ano, não sei quanto tempo, ele tem que observar se o profissional não está tentando segurar ele, porque tem casos sim, né? Tem casos que às vezes pode ficar um ano, até um ano e pouco, dependendo da situação, mas eu acho que depois de umas 4, 5 sessões, a pessoa já tem a noção de saber quem é o profissional, né? Essa coisa está fluindo para ele, porque também o cliente não tem obrigação de sentir ali que está sendo segurado por causa de um pagamento, e tem opção, né? Tem opção que isso não está sendo bom para mim mais, eu vou deixar esse e vou buscar outro segmento, né? Que exatamente. É muito importante, né? Exatamente. Vamos indo para o final. Gostaria que você deixasse uma palavra final aí para as pessoas, para quem vai estar vendo a live, para quem está junto com a gente. Deixa a sua consideração final aí sobre tudo que nós falamos hoje.
primeiro lugar, a gratidão, né, por cada um que estiver aqui conosco, né, nessa tarde de sábado, de feriado, que podia estar por aí passeando, né, Anderson? Resolveram ficar aqui conosco. E essa mensagem, né, de um dia que eles conviveram, ou souberam de alguém que está nessa situação de controvérsia com a vida, com as dores, orientar que busque, né, busque ajuda, busque um profissional, né, busca conscientizar que é necessário fazer a evolução, é necessário procurar uma pessoa certa que ajuda, né, uma terapia, e aos poucos ir se desprendendo, né, daquilo que é necessário, fazendo um desapego, trabalhando a espiritualidade, tendo uma vida mais leve, né, Anderson? E é isso, gratidão a todo mundo, inclusive a você, pelo convite, por estar aqui nessa tarde. Prazer, mais uma vez, é nosso. Deus, a gente sabe que você é uma pessoa que tem uma história linda e tem muito a contribuir com o desenvolvimento não só meu, mas de muitas pessoas. Toda vez que a gente está junto, a gente aprende alguma coisa com você, a gente aprende um pouquinho, essa troca é muito bom e fortalece também o princípio da conexão, né? Porque nós somos a média das pessoas que nós convivemos. E estar em comunidade, estar com pessoas como você, como a Pamela, como tantos outros terapeutas que estão no nosso ecossistema, né? Nos faz nos fortalecer a cada dia mais, né? Porque a gente sabe que os dias são maus, né? E estar com pessoas que têm essa mentalidade de crescimento, de evolução, de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, nos faz também sermos pessoas que vão buscar o crescimento, o desenvolvimento, o autodesenvolvimento. Então, eu tenho que agradecer muito você e cada uma das pessoas que esteve aqui, que nem a Juliana que chegou aqui, a Julinha que chegou aqui por último aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Gratidão imensa pelo seu sábado aí, desprender um pouquinho do seu tempo para estar falando aqui com a gente aqui. É uma honra imensa ter você sempre junto com a gente. E é agradecer a Deus, a você e todos aqueles que assistiram aqui junto com a gente aqui esse sábado aqui. E lembrando sempre que a gente pode optar, né? Ou vamos olhar para as paredes do poço, ou vamos criar como objetivo sair desse poço aí. E a vida é isso, né, Anderson? Enquanto a vida, aprendizado e a conexão com as pessoas é o melhor aprendizado, né? Cada vez que a gente se encontra, a gente desperta alguma coisinha e isso às vezes traz a ideia, ainda tem alguma coisa aqui que eu tenho que buscar um estudo para me melhorar, né, Anderson? Obrigada, querido. Boa tarde para todos. Boa tarde, gente. Prazer imenso estar aqui com vocês e nos vemos nas próximas lives, se Deus assim nos permitir. Até mais. Amém. Até. Obrigada. Tchau. Tchau.